O Arthur passa uma serenidade para a igreja tão boa, né? Tão boa, tão grande. Então a gente compartilha. Ele falou comigo, falou para todo mundo. Não guardo segredos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, é parte do chamado Sermão do Monte. A partir do verso 45, Mateus 5, a partir do verso 45. Na verdade, vamos recuar um pouquinho, vamos ler a partir do 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O sol nasce para todos. Eu quero destacar dessa breve leitura, quando Jesus diz que o Pai Celeste faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Deus, que a Tua palavra possa tocar nos nossos corações, possa atingir a nossa mente, possa, enfim, nos abençoar nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Eu já contei para vocês a história, acho que mais de uma vez, daí a importância dessa história, mas eu a conto, eu acho que para mais de 30 anos. Eu conheço desde garoto, né? A história do galo cantor, em que o galo, pela manhã, ainda madrugada, ia para um lugar elevado lá no poleiro, né, na fazenda, e enquanto toda a bicharada dormia, ele cantava alto para fazer nascer o sol. E depois do canto do galo, os bichos acordavam, porque era como se o canto do galo gerasse o novo dia. Era só cantar para o sol aquecer, o sol despertar e o dia começar. Num determinado dia, não se sabe porquê, o galo perdeu a hora. E quando ele acordou com os risos dos bichos, da fazenda que ele sempre acordava. Inverteu. Os animais estavam rindo porque ele não acordou, e lá estava o sol. O sol apareceu sem o canto do galo. Durante muito tempo, eu contei essa história como se os bichos descobrissem que não era o galo que punha o sol. Durante muito tempo eu enfatizei nessa história que os animais ficaram decepcionados. Na verdade, tem aquela palavrinha que é uma palavra que para a gente nem sempre é muito agradável, mas é quando a gente passa por esse processo de decepção e vem junto com aquela coisa de que, de certa forma, estávamos diante de uma fraude. Os animais descobriram que o sol, essa era a minha ênfase, estava se colocando a despeito do galo. Só que nesta semana eu voltei às origens.
eu voltei ao livro, ou pelo menos ao autor que eu li lá atrás, há uns 30 anos atrás, e agora reli. E aí eu descobri, gente, eu passei todo esse tempo com a ênfase errada, com a leitura errada. Eu refaço a minha leitura, porque na leitura original do Rubem Alves está dito: quem não sabia era o galo. Todos os animais sabiam que o sol se punha a despeito do galo, mas ele não sabia. Então, nesse atrasar, perder a hora, ele se desiludiu, ele venceu a ilusão. Os animais riram e potencialmente nunca acreditaram que ele tivesse tamanho poder, mas ele acreditava. Então, a descoberta da desilusão é essa descoberta de que o sol se põe a despeito. E a partir dessa reflexão que eu fiz essa semana, relendo esse livro do Rubem Alves, eu quero compartilhar com vocês 3 implicações, tanto do texto bíblico, como também da história do galo, para a gente meditar e para edificar as nossas vidas. A primeira é: Deus é Deus, apesar de nós. Deus é Deus, apesar de nós. Nós conhecemos a tal da teoria heliocêntrica, que basicamente é o seguinte: também uma descoberta que o Sol está no centro de um sistema e muitos desses giram em torno do Sol. Durante muito tempo, a ilusão era que todos estavam girando em torno da Terra. E essa descoberta, que custou vidas, é mais ou menos o seguinte: o Sol está posto, o Sol está fixo, e estamos girando em torno dele. Tudo gira em torno de uma palavra para a gente pensar todo o Evangelho e talvez repensar a nossa fé. E tudo está girando em torno da graça de Deus. E por mais que eu seja ousado, habilidoso e merecedor, eu não movo Deus. Por mais que as minhas orações sejam bem postas, eventualmente eu estou empolerado, empoderado, e eu sei gritar e impressionar quem ouve. Deus não é movido pela minha voz, nem pela minha oração, nem pelo meu canto, nem pela minha igreja, nem pela minha liturgia, nem quantos livros de teologia eu li. Deus não é movido sequer pelos meus méritos. Nós estamos em torno da graça, e se a gente faz essa descoberta, a gente se desilude, e a desilusão pode trazer vergonha inicial, mas edifica no final. O centro de todas as coisas, da nossa crença, da nossa fé, que Jesus Cristo está falando para os religiosos, que achava que o centro de todas as coisas era a lei, e Jesus Cristo está atribuindo a graça de Deus. Ele faz nascer o sol sobre todos, chove sobre todos, e isso não tem a ver com o que eu faço. Daí não quer dizer que eu preciso ser ausente, neutro, indiferente. Posso dormir o sono da existência, porque tudo depende de Deus e nada depende de mim, mas você vai perder o pôr do sol. Você vai se distrair e vai perder o pôr do sol. Essa reflexão de Jesus está dizendo: não acorde cedo para fazer Deus acordar, mas acorda cedo para contemplar,
a beleza, a glória do Senhor. Observe que Deus está agindo e queira participar do que Ele está fazendo hoje. A nossa questão não é o que vamos fazer com Deus, é o que Deus está fazendo e que nós também podemos participar. A glória de Deus se manifesta e eu não quero perder essa festa, nem da natureza, nem da vida. Esse texto de Jesus está dizendo que contemplativos não são ausentes. Contemplarmos a glória de Deus tem a ver com atividade, com vontade, com horário, com disciplina, com desejo, com humildade. Calar, deixar Deus falar, perceber aonde a glória de Deus se move e o que ela faz e participar. E participar não como protagonista, sequer como atores coadjuvantes, mas como meros servos, pessoas que amam ao Senhor, dando glória a quem é devida a glória, ao próprio Deus. O que estamos fazendo essa manhã aqui é um culto ao Senhor. Isso não vai fazer com que Deus se mova, porque nós não estamos aqui para mover Deus. Deus se move e nós estamos responsivos à glória e à beleza do Senhor. Eu aprendi uma segunda coisa lendo esse texto, relembrando essa história. Deus não é movido pelos meus gestos religiosos. Deus não é movido pelos meus gestos religiosos. Durante muito tempo a gente acreditou que bastava encontrar o poleiro à altura certa, bastava a gente estar na hora certa, no lugar certo, na posição certa, e daí as nossas coreografias, que mal comparando é o balançar as asas, e depois é a gente vocalizar, é a gente ter o conteúdo correto no tom certo, tom de voz certo, e se a gente fizer a fórmula, não tem erro. Assim como povos originários, alguns, acreditam que basta acertar a dança que cai a chuva. Ou muitos outros grupos religiosos acham que basta acertar a magia, ou basta acertar o mago, que não tem erro, que acontece o milagre, que o mover de Deus depende, portanto, das nossas coreografias. Dependendo da nossa liturgia vai acontecer. Dependendo do teor e da fórmula das nossas orações, vai acontecer. Dependendo da campanha espiritual, vai acontecer. Dependendo se a gente vai ser fiel a subir o monte 7 vezes, ou seja, sequencialmente, 7 sextas-feiras, vai acontecer. Vai acontecer a cura, vai acontecer o milagre, as portas de emprego vão se abrir, vai acontecer que o casamento vai reatar, vai acontecer de que o dinheiro vai chegar, vai acontecer, basta a gente acertar a coreografia. Mas Jesus Cristo está dizendo que não é a coreografia, Ele está dizendo que os meus gestos, as minhas coreografias religiosas não encantam Deus. Deus não é um Deus encantado, encantado no sentido mesmo antropológico, espiritual, de encantamento. Deus não é encantado pela minha fórmula. E, portanto, não depende do gesto. Podemos participar desse mover de Deus, porque Deus está fazendo coisas agora que não tem nada a ver com a linguagem religiosa. Deus está abençoando gente que não tem absolutamente nada a ver com a minha identidade religiosa. E isso pode, de certa forma, magoar alguns, decepcionar outros, porque Deus está agindo e está abençoando gente que a gente acha que não tem absolutamente nenhum traço de verdade religiosa conforme nós a conhecemos. Jesus Cristo está dialogando e está justificando que Deus faz nascer o sol.
para justos e injustos, que caia a chuva sobre os bons, sobre os maus, que a graça de Deus se estende e vaza o meu grupo religioso, que está além, inclusive, da igreja. A propósito, a igreja é uma bênção na terra, mas a igreja não contém, a igreja não, como é que se diz? Melhor, a igreja não esgota a glória de Deus vai além da igreja, para além da igreja. E bom quando a igreja sinaliza essa glória, mas ela não é detentora da glória. Alguém disse com muita justeza que a igreja é de Cristo, mas Cristo não é da igreja. É heresia isso? Que a glória de Deus vai além da gente, além dos nossos... Nós não somos proprietários. Vocês sabiam que a expressão Jesus.com, a expressão é ótima, né? Que na verdade é uma marca, tem dono. Alguém registrou o Jesus.com, a ponto que em termos de negócio, mesmo digital, eu não posso utilizar, porque tem proprietário. Então tem patentes. E essa é uma entre tantas patentes, e essas patentes não são proprietárias de Cristo, não são proprietárias de Deus. Chegaram a ele e falaram, olha só, estão expulsando, fazendo uma porção de coisa, mas eles não são dos nossos. E lembra qual foi a resposta de Jesus? Lembra da resposta de Jesus? Proíba, não deixe. A resposta de Jesus é que não é contra nós, é por nós. Quem está fazendo o bem, mesmo fora da nossa coreografia, deixe estar. Deixe estar. Gente, estamos nos escandalizando com a glória de Deus. A glória de Deus nos escandaliza, porque não cabe na nossa religião, não cabe no nosso gueto, vai além, muito além, extrapola a glória de Deus. Terceiro e último, para Deus, a dignidade humana precede o mérito religioso. Para Deus, a dignidade humana precede, vem antes do mérito religioso. Eu confesso a vocês que foi com pesar que eu fiz a descoberta. E eu fiquei, uma palavra dos antigos, né? Eu fiquei apiedado do galo. Tadinho, ele viveu acreditando que ele cantava e aparecia. As primeiras vezes que eu preguei na minha vida, foi aqui nessa igreja, eu era garoto, foi mais ou menos o seguinte, eu sabia que eu ia pregar, era mês da juventude, mês de julho, pastor Davi Gomes, peguei de paletó e gravata, que benção, coisa linda, primeira vez na vida assim, igreja, né? Assim, domingo. Aí eu lembro que, sei lá, durante a semana, Danúbio, eu cortei o cabelo, eu cortei a unha, coisa muito rara para mim, odeio cortar unha. Eu cortei a unha, tinha uma juba, né, parecia um... Aí eu cortei o cabelo, fiquei bonitinho, tal, me arrumei. Mas, sobretudo, falei, essa semana eu não vou jogar futebol. E era na frente da minha casa. Porque se fosse jogar futebol, eu ia brigar, eu ia xingar, eu ia fazer e acontecer. E daí eu queria ficar bem. Eu queria chegar limpo, eu queria chegar na unção. Sexta-feira eu fiz jejum. Eu jejuei o dia inteiro, fiquei sem comer. E só consagrando a minha vida ao Senhor para que eu tivesse limpo e justo, para que eu pudesse pregar na unção. E sabe, eu lembro até hoje o sermão que eu preguei, eu lembro até hoje a repercussão que foi, os vigias, né, que foram vigiar para conquistar a terra, antes de adentrarem, né, foram lá e foram verificar, escola, cacho de uva, lembro como se fosse marcante, né, primeira vez a gente nunca esquece, na igreja,
Mas daí, na minha cabeça infantil, como também a história de Rubem Alves, eu passei durante muito tempo na minha vida iludido de que o Shekinah, a glória de Deus, dependia da maneira como eu estaria. Dependeria da minha consagração para alguém ser ou não ser abençoado. Gente, novamente, é com dor que eu me compadeço do galo, porque a gente vive ilusões de que alguma coisa depende da gente. Eu prefiro hoje pensar que muita coisa passa por nós, mas não é nossa. A glória de Deus passa por nós, mas não é nossa. E bom se a gente pudesse consagrar, e bom se a gente puder estar com a vida no altar, como se diz, e bom quando com toda sinceridade a gente canta para o sol nascer. Isso é maravilhoso, mas é libertador quando a gente entende um dia que a glória de Deus, ela resplandece, a despeito de nós, apesar de nós. Contudo, a glória de Deus se manifesta, e isso é maravilhoso. Muitos de nós estamos aqui fazendo essa descoberta que pode ser uma descoberta muito frustrante. O sol nasce para todos. O sol nasce para todos. A bênção de Deus não se restringe aonde eu estou, o raio de ação no qual eu determino como santo. A glória de Deus vai muito além. Portanto, eu quero te convidar a ser mais atento, a ser mais atenta a essa glória de Deus e a viver para manifestar a glória de Deus. Como é que diz aquele verso? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. E que a gente tenha atenção, porque nós não vamos fazer nascer o sol. O sol nasce, mas que a gente esteja atento para perceber e, se possível for, participar, porque está acontecendo, está acontecendo. Amém? Arthur, esse cântico que a gente cantou, que fala da glória de Deus, antes do seu solo, eu nunca combino, nunca digo para ele o que é que eu vou pregar, mas geralmente tem uma sintonia muito boa. Sabe qual? És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és bom. Vamos ficar de pé? Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha.